quando pudermos, passamos às Manuela, questões. já está, já está. Pronto, então vamos passar às questões. Eu lembro que eu às vezes não vejo as pessoas quando põem o braço no ar, portanto vou tentar estar atento, mas se me escapar alguma, por favor, intervenham. Ok. Então quem é que dá o pontapé de saída? A Nena que está com o dedo no ar. Então, Bena, avança lá tu. Está bem. Esta senhora não está... ok. Vou dizer que gostei muito da apresentação. Sim, obrigado. Para além das obras falarem por si, porque há sentidos abertos, a explicação foi realmente muito clara. Gostei mesmo muito. E havia muitas obras que não conhecia. Foi pena no princípio não havermos tão bem, mas resolveu-se tudo falando para o lado esquerdo. Penso que em relação a estas obras e à temática, etc., não ficaram muitas dúvidas, ou não ficaram dúvidas, e queria colocar uma questão, se calhar mais um bocadinho fora destas obras, mas sobre o processo criativo, a atual situação em que estamos. Estamos todos em confinamento ou em pós-confinamento. Nestas condições, houve alteração na forma do processo criativo, nas motivações, etc., no processo criativo em si? Olha, eu não sei, eu posso tratá-la por Filomena? E pode tratar por tu. Não, mas isso já é um problema maior. Mas aqui é mais ou menos regra entre nós, tirando a Maria bem crença que não nos deixa tratá-la por tu. Por causa dos cabelinhos brancos. Por causa dos cabelos brancos. Não, mas Filomena, olha, Mena disse, então é impensável, não vou ter... Não se preocupe. Não, pois, mas Filomena, vou tirar o dom porque acho que também não fica bem. Mas pelo menos Filomena não se importa. Olha, eu começo a responder se calhar à segunda questão, como é que tem sido a minha produção ou o processo criativo durante agora o confinamento. Se houve alguma alteração, houve substancial e posso dizer que o processo criativo tem sido nulo, porque ao contrário do que me acontece, o trabalho artístico até é um trabalho que requer, pelo menos no meu caso, requer também muita concentração e confinamento e estar dentro do ateliê a produzir as obras. Mas acho que não foi muito por questões de ordem psicológica, foi mesmo por questões de ordem prática, porque também, como os senhores perceberam, muito do meu trabalho passa por coisas que eu não tenho dentro do meu ateliê e obriga-me a pesquisas, algumas faço aqui dentro, através do computador, isso consigo ir, mas há outras que eu não consigo, a não ser ir mesmo aos locais à procura dos materiais, por exemplo. Como se aperceberam, grande parte destas peças eu posso ver aqui, se vou consultar a página de uma empresa, vejo o que é que eles têm disponível, até agarro no telefone, mas depois preciso de ir lá ao local e ver como é que são as obras, como é que são as peças, para depois me apropriar ou não delas para utilizar nas obras. E quando digo digo isto de ir, pode ser ir a uma loja, pode ser ir a uma empresa, pode ser ir a um sucateiro, um ferro velho, ou simplesmente deslocar-me na rua e passar nisto num caixote de lixo e vejo lá um objeto, para o carro, a irritação da minha mulher, para o carro para ir apanhar uma coisa ao caixote de lixo. Isto às vezes traz até problemas familiares. Então a ida ao exterior dentro do processo criativo é mais a meio do processo e não como forma de motivação. Sim, é mais como já no processo, não é tanta forma de motivação, porque muitas vezes eu tenho objetos já aqui que posso fazer, mas não acontece muito isso, estão aqui guardados por um dia achar que possam vir a ser úteis para algo. Mas normalmente o que eu faço o meu processo é um bocadinho ao contrário daquilo que é para alguns artistas que, por exemplo, agarram na tela, põem a tela no local e desenvolvem, começam a pintar e às vezes o resultado final do trabalho surge a partir de coisas que eles vão fazendo do ato da pintura, não é?
ou agarrarem objetos e construírem uma coisa como vários pedaços. Não, eu nem sempre me acontece isso. Normalmente o que me acontece é que tenho uma ideia para fazer uma coisa, um trabalho, e muitas vezes é a ideia que precede, vem antes do material em si. O material vem depois, vem por arrasto, vem porque eu penso, olha, eu tenho esta ideia, ando a querer fazer uma coisa sobre isto, mas como é que eu poderei fazer isto? Aquela peça, por exemplo, do jogo de matraquilhos, eu andava a querer falar sobre as questões das minas antipessoais. E andei durante muitos anos com esta ideia, eu tenho que abordar aquele tema, eu tenho que falar sobre isso. E tive ideias prévias que não passavam por um jogo de matraquilhos. A coincidência aconteceu-me um dia, está precisamente, que é raro para mim até, ir para uma sala de jogos, daquelas de café. Eu estava uma vez num restaurante e estava a assistir a uns senhores a jogar uns matraquilhos, aproximei-me e às tantas fez-me aquele clique de epá, isto posso utilizar um campo deste, está aqui um campo de futebol, evoca a ideia de território e eu posso a partir disto fazer uma referência à questão das minas pessoais ou antipessoais, porque tenho aqui uma representação de um terreno, de um território, e tenho aqui pessoas. E tenho as pessoas numa escala, pronto, eu não tenho que estar a fazer bonequinhos, não tenho que estar a fazer desenhos, está aqui tudo. Eu só tenho que trabalhar aqui algumas questões para não fazer confusão de que isto é um jogo de matraquilhos. Tirar as bolas e como é que faço o resto? Olha, amputando as pernas de alguns jogadores, eles também perdem funcionalidade, já não conseguem jogar matraquilhos, que ninguém consegue daquela forma, e estou a fazer isso. Pronto. E assim, foi assim que eu construí, por exemplo, essa peça. Isto para dizer, portanto, que normalmente não são os materiais que me suscitam a ideia para fazer uma coisa, tipo como o Picasso, que agarra num selim e no guiador de uma bicicleta, junta as duas peças e faz uma cabeça de um touro. Não, não é propriamente assim. Ele, ao contrário do Picasso, não procurava, encontrava. Eu, se calhar, é ao contrário. Eu nem sempre encontro, eu procuro. Penso numa coisa e depois vou ao encontro dela. Esta peça, por exemplo, aqui do poste de eletricidade também foi a mesma coisa. Eu andei a pensar, queria fazer uma coisa desta forma e um dia surgiu uma ideia, olha, por que não falar desta questão da terra queimada, o empurrar das pessoas com uma deslocação forçada para outro sítio à procura de melhores condições de vida. Foi um dia que passei na zona centro, registrei-me visualmente, depois na memória, aquelas extensões enormes de terreno queimados. E naquele caso foram, e como nós sabemos, foi por incêndios, não foi por questões que surgiram de formas naturais, não foi por questões de guerra, de bombardeamentos, mas pronto, aquele cenário era um cenário completamente horrível, degradados, eram hectares e hectares e hectares de terreno naquilo. Aquilo parecia um cenário mesmo de guerra, de terra destruída. E eu registrei aquilo visualmente, memorizei. E tempos mais tarde, quando pensei num trabalho referente a isto, lembrei-me, olha, mas por que não? Uns postes, eu vi tantos queimados, e então lembrei-me de fazer e fazer assim suspenso, em vez de ser os postes e as árvores queimadas, lembrei-me de evocar isto. Até porque este também tem esta questão, parece uma cruz, não é? A ideia de morte. Acho que diz que maioritariamente aquela imagem da cruz é quase indissociável da história de Jesus Cristo e da sua crucificação. E, portanto, o espaço lembra um claustro, não é? Sim, exatamente. E depois, isso, curiosamente, e posso lhes dizer, foi uma coisa a posteriori, isso que me surgiu e que eu achei que era interessante e importante fazer esta obra. Eu quis ainda reforçar a ideia também da espiritualidade, diria, e da ascensão, e achei que ela fazia todo o sentido, mais do que ser numa galeria, que não rejeito essa possibilidade, mas acho que num espaço de igreja ficaria melhor. E quando houve o convite do Museu de Faro para eu fazer ali uma exposição e eles me mostraram a sala, eu fiquei deslumbrado com aquilo e disse, olha, está aqui uma ocasião excelente, soberana,
para tu pôres em prática e expores aquela obra que está guardada ali na gaveta, em projeto, só com desenhos, para expor. E pronto, e olha, e foi o que aconteceu. Sim, senhora, finalmente eu posso dar a lume esta obra. E depois fiz uma outra coisa que é muito comum no meu trabalho. Quando eu tenho ideia muito concreta de que vou poder expor uma obra, eu faço depois estudos vários para ver como é que essa obra lá no local poderá ficar melhor, porque isto não terei, por questões práticas, quando chegar lá, os dias de montagem são sempre 2 ou 3 e os tempos não são, e os meios, quer humanos, quer outros, não são aqueles que nós todos queremos. E, portanto, temos que ser muito claro e objetivo. E quando se vai para ali pendurar esta coisa, aquilo não dá para ensaios, muitos ensaios. Portanto, eu tenho que ver com isso e fazê-los em casa. E com isto já estou a procurar também responder à sua primeira questão do processo, método meu de trabalho. E é isso, eu tenho uma ideia, normalmente o que eu faço, acho que a ideia é boa ou má, às vezes depois é má, mas normalmente acho que sempre a ideia é muito boa e então escrevo num papelinho ou por texto, uma memória descritiva e uns desenhinhos e faço isso. E fica ali. Às vezes no dia seguinte aquilo já é feio, já é péssimo e já vai para o lixo. Outras ainda fica durante um tempo guardado em arquivo. E por vezes, quando depois surgem estas oportunidades, ou porque encontrei entretanto um material que pode melhorar a minha ideia inicial daquela obra, ou porque surge-me um convite concreto em que tenho uma determinada sala ao meu dispor e posso apresentar aquela obra, eu agarro então naquela primeira ideia, que muitas vezes carece ainda de correções ou de alterações, ou até mesmo porque o meu pensamento simplesmente num dia pode ser uma coisa, mas dali a um ano já não ser exatamente o mesmo. E eu olho para aquilo e acho que aquilo já não tem assim tanta piada daquela forma, portanto há que fazer melhoramento. E então o que eu faço mais esboços, mais desenhos, para ver se a cruz fica mais à frente ou mais atrás, fica melhor assim ou melhor de outra maneira. E, portanto, todos esses processos vou alterando. Eu, se calhar, até ia fazer uma coisa, se mostrava-lhes aqui uma coisa para os senhores também saberem. Vou tentar fazer uma coisa. Mas eu tenho que ir embora. Peço desculpa, diga, Lourdes. Eu tenho que ir embora, não posso ficar desconsiderado, senhor. Não há problema. Mas eu tenho mesmo que ir embora. Eu só queria agradecer a presença, mas eu tenho que me ir embora. Tchau. Bom almoço. Eu agradeço também a sua atenção. Obrigado. Eu ia tentar fazer aqui uma coisa só para poder, vou ver se consigo com o monitor poder mostrar. Eu não sei se conseguem ver. Ver as cruzes e os fios. Vou ver se dá primeiro mostrar assim. Pronto. São algumas plaquetas que me servem de estudos preparatórios às 3 dimensões. Que poderá ser depois a obra que, por exemplo, aqui foi uma ideia inicial de consegue ver, tenho aqui suspensa. Depois Carlos, nós praticamente não te ouvimos. Vemos as imagens, mas praticamente não conseguimos ouvir. Estava longe da esquerda. Ok. Não te podes afastar muito, Pois não, tem que ficar perto do micro. Não, mas foi muito interessante vermos também os esboços, maquetes. Sim, sim. Dá para ver. Sim. Muito interessante. Não sei se estás a falar, se não, mas estás a falar nada. Ok. Não vou fazer, já percebi, não é a melhor maneira. O que eu estava a dizer, porque houve, entretanto, aquelas alterações que depois surgem
faço a maqueta e por vezes acho que não é a maqueta não é o melhor. Umas vezes altero, outras vezes não. Algumas, o que resulta depois na galeria, mesmo em cima do acontecimento, ainda por vezes necessito de alterar algumas coisas. Foi o caso da cruz. Eu, a cruz, quando lá cheguei, os ensaios que tinha feito em casa, era para que fosse colocada no meio. Quando cheguei lá, percebi que no meio não ficava tão bem, era melhor mais perto na outra extremidade. Do barco. No altar. Junto ao altar. Já agora, na sequência da questão que a Filomena levantou, eu ponho da questão de digamos, um bocadinho atrás, que é, tu normalmente trabalhas as questões do cotidiano, mas, portanto, tu tens a ideia e a partir da ideia vais à procura dos materiais. Mas a pergunta que eu faço é, como é que chegas à ideia? Esse cotidiano vem-te da televisão, vem-te da internet, vem-te do que tu observas? Normalmente este cotidiano violento é um cotidiano que nos está escondido, de um modo geral. Há formas, digamos, arquitetónicas e urbanísticas de segregar as coisas de modo a que não está imediatamente disponível em termos de observação. Tu como é que chegas a esse cotidiano? Sim, olha, chego como é que chegas à ideia? Sim, como chega à ideia, mas é sempre do cotidiano. O cotidiano realmente apresenta-se de várias formas. Já mencionaste uma delas, é em termos mediatizados, estar em casa, ver a televisão ou ler um jornal, e há assuntos que eu ataco ou chego a eles dessa forma e me levam a pensar e a querer trabalhar os temas. Isto normalmente são assuntos que, infelizmente, são universais e são quase intemporais, porque as questões que eu falo, como da fome, injustiças sociais, segregação, exclusão, etc., isto existe desde que a humanidade existe. Portanto, há de nos acompanhar sempre. Portanto, procuro lutar também um pouco contra isso, dentro daquilo que eu posso, humildemente contribuir para que este estado de coisas não progrida. E faço desta forma, como já vi. Mas, voltando não é só a questão da mediatização, da televisão, do jornal, etc. Muitas vezes passa, e grande parte das vezes também passa, por situações vivenciadas por mim diretamente. E quando digo isto, estou a dizer, por exemplo, posso chegar ali ao restaurante, ou ao café, ou ir na rua e ver coisas que me chocam, que me incomodam, perturbam. Entrar num café e estar lá um senhor negro ao meu lado no balcão à espera de ser atendido e o empregado vira-se para mim e atende-me a mim primeiro. Eu digo, não, olha, atenda ali aquele senhor primeiro, ele já está primeiro do que eu. Deixa estar, diga lá que ele aguenta, ele espera. Pronto, e eu fico, mas espera porquê? Sim, está bem, ele espera. Diga lá ao senhor. Quer dizer, percebo muitas vezes o que é que está ali subjacente, não é? São questões de racismo, de desprezo ou desrespeito pelo outro. E pronto, eu digo, ok, então está bem, eu vou-me embora, vou lá ao outro lado porque também não me apetece ser atendido num café como este. E portanto, isto são coisas às vezes que este tipo de revolta, inconformismo e mal-estar que eu tenho e sinto, não diria cotidianamente, mas acontece muito. Já agora, ainda pegando na questão do racismo, esta onda de revolta mundial provocada pela morte do George Floyd, isso tem-te já posto a trabalhar? Já estás a esquiçar alguma coisa ou ainda não? É assim, Nuno, o posto a trabalhar diretamente eu nem irei nunca, isso posso garantir, evocar diretamente ou particularmente esta questão do George Floyd. Pois, isso porque é uma coisa que eu... És mais universal, normalmente o tema é mais universal. Sim, porque eu interessa-me chegar aos assuntos na essência. E quando digo na essência, quer dizer, eu incomoda-me que seja maltratada tanto a pessoa negra como a pessoa branca nos Estados Unidos, como na África do Sul, como em Espanha, como em Itália ou noutra parte qualquer do mundo. E não me interessa tanto no sentido, não é despreocupado,
Não me interessa dizer que, pronto, foi o branco sobre o negro ou o negro sobre o branco, porque existem as duas coisas. Há, efetivamente, isso. É claro, e concordo que existe mais este tipo de situação sobre da discriminação e da exclusão. Neste caso estamos a falar de questões de raça, portanto, de brancos sobre negros. Pronto. Isso não tenho dúvida a esse respeito. Mas não irei falar nunca em particular deste caso do George Floyd, irei sim falar das questões de racismo, e isso eu já as fazia desde logo dos meus primeiros trabalhos, que por acaso tiveram a ver com isso, com as questões da discriminação racial. Numa primeira série que eu fiz chamada Abcedários, que era de 1991 a 94, que eu desenvolvi esse tema, onde eu abordava precisamente as questões de racismo e do apartheid. Mas depois também há uma outra coisa. Eu normalmente procuro evitar de falar de temas que estão na agenda mediática. Quero sempre fugir a isso. E isto agora até me tem causado esta questão dos refugiados aqui na Europa, tem-me levado a procurar não estar a trabalhar tanto estes temas dos refugiados, que, como eu disse, já vem de trás. As primeiras obras que eu fiz, ainda no período da pintura, eram datadas de 1998 e 99. Foi uma série que eu fiz chamada Problemas de Aritmética, onde eu já fazia essa questão da contabilização numérica do número de pessoas que eram empurradas dos seus países para outros por questões de seca, de fome ou, acima de tudo, de guerra. E, portanto, eu já falava nisso, mas falava numa altura que ninguém falava, e porque eu queria era precisamente trazer a lume e dar visibilidade àquilo que estava a acontecer, mas que não se via, ou seja, algo que está latente. Existe, mas não se vê. Pronto, e era isso que eu queria fazer. E agora tenho fugido um bocadinho a abordar estes temas dos refugiados, porque parece às tantas, olha, está a aproveitar a situação ou está-se a lembrar. Não, pronto, já falava disso. Agora vou tentando evocar outros assuntos e fugir. Mas, ainda mais numa só linha, ao encontro daquilo, eu inspiro-me em tudo, ou as ideias vêm-me de tudo, todos os minutos do dia, quer esteja no ateliê a ver televisão, ou quer esteja na rua a tomar um café. Passa a palavra. Filomena, tu ias dizer qualquer coisa há bocado. Não, ia dizer que, pronto, é mesmo o cotidiano e pode acontecer espontaneamente, o mesmo próprio caso que ele focou, de ir a passear com a esposa e de ver as terras queimadas, que deu inspiração para os tais. Sim, surge. Sim, exatamente. Era também um dos exemplos, sim. Sim, olha, eu, por exemplo, posso acrescentar, e já agora que estava a falar por causa do passeio, um dos sítios onde eu muitas vezes surgem as ideias e faço às vezes as ligações entre aquilo que são os meus conhecimentos sobre determinados assuntos, quer históricos, etc. Ou depois o modo como eu penso as obras, ou o modo como eu depois as irei apresentar, ou a junção dessas ideias com os títulos, etc. Toda esta amálgama de coisas, às vezes, é feita, é pensada, sabe, quando eu vou a conduzir, quando vou no carro, quando vou na autoestrada. Tendo atenção, obviamente, às condições de segurança rodoviária, mas é nestes períodos, às vezes, que eu estou mais isolado e com menos concentração com outras questões, que eu vejo e penso estas coisas. Os sinais de trânsito, por exemplo, surgiram também por aí, de conduzir, estar a ver sinais de trânsito à beira da autoestrada e estar a pensar, olha, mas por que não? Eu estou a falar das questões ou quero falar das questões de proibição de circulação. Eu tenho aqui um manancial enorme que é a sinalética rodoviária. Isto tudo é conhecido por todas as pessoas, que em qualquer parte do mundo é universal. A única coisa que eu tenho que fazer é alterar os sinais. E pronto, um sinal de trânsito proibido é igual aqui como é na China ou no Canadá. Portanto, eu se meter as imagens que também tenham uma leitura possível para sejam fáceis de interpretar por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, isto pode ser um objeto, um elemento fundamental e essencial para eu fazer isto.
E pronto, e foi precisamente isso. Vou trabalhar aqui uma série onde eu irei utilizar sinais de trânsito para falar das questões de interdição e de proibição e entraves à livre circulação de pessoas. E surgiu assim. Manela, Miquelina, Manel, Pio, questões? Eu não sei se quiserem também que eu possa vos falar de alguma outra coisa, de peças que tiveram para trás, que viram, possam não ter percebido o que aquilo representava. Ou isso. A questão que eu tinha a pôr é assim um pouquinho de caráter mais geral. Hoje o Carlos foi-nos explicando a sua intenção e iniciativa, digamos assim, embora me pareça que não, os títulos são bastante claros e levam-nos facilmente para uma interpretação que vai ao encontro, acho eu, da intenção e iniciativa do autor. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente vê obras e nem pelo título sequer conseguimos descodificar ou pegar numa linha e às vezes surgem-nos muitas. E põe-se muitas vezes esse problema da arte pela arte, ao contrário desta arte empenhada que o Carlos faz. E é essa arte empenhada que admite tantíssimos sentidos, tantíssimas interpretações e leituras, e não são conceitos que eu tenha demasiadamente claros na cabeça, já falávamos nisto algumas vezes. Eu gostaria de ouvir discorrer um pedacinho, Carlos, sobre essa dicotomia, digamos assim, a arte empenhada por um lado e a arte pela arte por outro. Sim, Sr. Manuel, a sua pergunta por acaso é bastante interessante e pertinente e também que e até agradeço, porque se calhar pegando até na questão dos títulos, efetivamente eu tenho títulos que são mais óbvios e evidentes e vão ao encontro de uma coisa que o Nuno falou também no início, que é de uma arte que não fechada. Sentidos fechados. Exatamente. Eram sentidos fechados, meu querido. Sentidos fechados, ou seja, eu quero dizer uma coisa, tento ir o mais claro e direto e objetivamente a essa coisa que eu quero dizer e às vezes não abro tanto as portas para outras interpretações possíveis. Muito embora, na minha cabeça, eu acho que isso para o outro também permite sempre outras interpretações. E como o Sr. Manuel agora bem disse, há algumas vezes esses títulos são mais óbvios e mais fechados e mais evidentes o que quero dizer e outras vezes não tanto. E eu confesso que também, ao longo destes anos todos da minha carreira, eu às vezes estou com o pé num sítio e outras vezes vou com o pé para o outro. Porque, por um lado, ou algumas vezes eu quero mesmo dizer aquilo e quase não faço, não quero fazer concessões, quero comunicar com o outro, quero dizer isto ao outro e não quero que haja dúvidas para o outro do que é que eu quero dizer. E isto é uma coisa que dentro de alguns campos ou circuitos artísticos nem sempre é bem vista. Dentro do mundo da arte, muitos dos meus pares não gostam, não acham que isso tenha a ver com arte e acham que a arte deve ser outra coisa, deve ser aquela coisa, como o senhor também bem disse agora, a arte pela arte. Pronto, criar temas que se questionam dentro da própria arte e às vezes o resultado disso são coisas de tal ordem, tão abstratas e herméticas e fechadas entre si, nenhum de nós percebe o que é. Eu penso que se calhar tem esse problema, eu também tenho, muitas vezes vou a exposições, vou a galerias ou museus e vejo obras de colegas meus, eu confesso sinceramente, eu não... Quero fazer leituras, mas às vezes tenho muita dificuldade de que leituras é que eu possa fazer daquele objeto que está exposto. E nem sempre tudo aquilo que nós encontramos nas galerias quer dizer que seja bom. Também incluo-me lá nesse grupo. Portanto, mas apesar de tudo, eu acho que temos sempre campo e espaço para poder fazer as coisas. E depois, em relação à questão das interpretações,
Eu confesso que depois também há outras alturas que eu gosto de dar mais abertura e mais espaço para o espectador para poder criar as suas outras linhas de interpretação e de leitura. E daí, se calhar, haver coisas que não são tão depois óbvias, como esta peça dos tais, ou de este título, isto, se calhar, em vez de clarificar, ainda vai a criar mais confusão. Mas pronto, aqui se calhar também faz parte, ou faz... pode ser importante outra coisa, que é ouvir o que é que então o artista tem para dizer daquilo, e pronto, se calhar até pode ter alguma coisa de gira ou ideia interessante, também pode não o ter, porque nós também falhamos muitas vezes e nem sempre conseguimos comunicar e transmitir as coisas da melhor forma, pronto, mas isto também faz parte o erro. E procuro, explicando, em situações se calhar também como estas, de que o Nuno agora criou, de pôr em contacto direto o espectador com o autor dos trabalhos e pronto, criamos esta situação de interpretação, de ouvir. Há uma coisa também que muitas vezes acontece, que é fundamental. Eu, quando, por exemplo, chego a uma galeria, eles felizmente em muitas alturas têm lá as chamadas folhas de sala, onde há um textozinho que o artista ou outra pessoa escreveu, onde nos podem dar pistas de leitura para o que é que o artista queria com os objetos que nós vamos ver. Não tanto ele presente, pode ser uma maneira de nós ficarmos um bocadinho mais elucidados do que é que ele queria com aquilo. Eu confesso também que muitas vezes, e já com alguma experiência e conhecimentos dentro do campo artístico, que muitas vezes também olho para aquelas folhas e fico a pensar se a folha não está errada na sala, se aquela folha corresponde ao que eu estou a ver. É porque, por vezes, até o discurso depois teórico também é tão hermético e afastado que eu não consigo criar ligações. Eu venho às vezes um bocadinho frustrado porque achar que sou burro, que não percebi o que é que me queriam dizer com aquilo, e olhei para o objeto, não percebi, e olhei para a folha e li e também não percebi. Pronto. E é às vezes um pouco este tipo de preocupação que eu também tenho e necessito dizer as coisas de um modo mais claro. Mas confesso e confirmo que sim senhora, nem sempre o faço e que em algumas alturas eu também acho que, olha, se calhar criar aqui mais possibilidades de leitura pode ser mais interessante para quem está a ver do que simplesmente estar a levar com a minha retórica e a minha conversa. Está a dizer isto? Pronto, ok, é giro, mas olha, a peça por acaso é bonita independentemente da conversa toda que tu estás a ter. Pronto. Não, eu espero que... Eu perdi o senhor Manuel. Está aqui. Ok. Pronto, eu vou só aqui já agora mostrar a imagem que o Carlos há bocado referia do Judd. Exato. Ele tem várias, não é só esta, quer dizer, eu fiz aqui uma pesquisa rápida e encontrei esta, e só para exemplificar, ele tem várias deste tipo. Esta foi uma imagem apresentada na Tate, foi uma obra... Quer dizer que no meio artístico há uma preocupação dominante das escadinhas para o céu. Quase. Este senhor... Não, na última aula falámos de outras escadinhas para o céu. Foi do Didier. Do Didier. O Didier Faustino. Aquela a escultura que está aqui em Castelo Branco. Chama-se exatamente escadinhas para o céu, se não é assim é parecido. Não sei se conheço. É assim, não, assim é que vinha, pelo menos no jornal. Eu vou ver, acho que não conheço. Mas é arte pública? É arte pública. Foi um prémio Tabaqueira em 2001. Pois, 2001. Não sei. Mas agora vou ver. Mas olha, foi bom me teres a mostrar isso, porque perceber qual era o referente daquela minha obra com as malas todas a caminhar para o céu. Existe uma obra dessas, pelo menos uma em Portugal, o Donald Judd, que é na coleção do Berardo, que está no Centro Cultural de Belém. Ele tem essa obra, tem uma dessas obras, ele fez várias, como o Nuno disse, várias com o mesmo tipo de estrutura e dispositivo formal, de caixas, varia depois na cor e na forma, mas basicamente era a mesma. Carlos, tocaram-me essencialmente aquelas obras alusivas à imigração. O meu pai foi Champigny durante 24 anos.
Sim. Então tem um conhecimento bem maior e melhor do que é que eu estou a falar. Infelizmente. O meu foi mediatizado e por acaso há uma coisa que agora às vezes colocam, é que relações é que eu tenho com estas coisas que eu evoco. Neste caso de Champigny, quando eu falo em Champigny, muitas vezes perguntam-me se eu tive familiares em Champigny. Eu confesso que não tive, nem familiares em Champigny, nem nunca tive pessoas da minha família que emigraram. Mas isso não me leva a deixar de me preocupar e a sentir o problema dos outros, porque incomoda-me desta forma. Vejo e incomoda-me. Naquela zona da Raia de onde eu sou, a Raia de Vila Formoso, a Raia Seca, dali emigrou toda a gente e, posteriormente, aos imigrantes, quando regressavam, muitas vezes eram apodados de champinis. Pois, depreciativamente, não era? Pois. Sim. Champigny. Aquele também é champigny. Pois. Pois, é um mal muito generalizado. Mesmo que vivessem noutros bairros, até podiam nem ser já de lata e coisas assim. Já. Depois da lata passaram para as caravanas. Pois, a pouco e pouco. Passaram para casas. Pois, e para bairros que eram feitos já para isso, como Bagnolet e outras assim. Aliás, há uma literatura alusiva a essa época. Não, é que existe exatamente isso. É que há uma coisa que qualquer um de nós, o senhor, eu, a qualquer instante, a nossa vida pode dar um volte-face de tal ordem. Nós, nas melhores das condições em que estamos a viver agora, de um momento para o outro, podemos estar na situação de qualquer uma destas pessoas que se vê forçada e obrigada a deslocar e a perder tudo, todos os seus bens, seus entes queridos, e a ter que se afastar à procura de melhor das condições de vida, que é uma das coisas que é importante para nós, e lutar por isso, para poder, acima de tudo, sobreviver, e depois, dentro da sobrevivência, ter melhores condições dentro dessa sobrevivência. E acho que nós, ou por egoísmo, ou por distração, ou por outras coisas quaisquer, nem sempre estamos atentos a isso, às vezes até por ódios, por questões que me fazem com confusão de maledicência do ser humano. É terrível isto. Temos tudo e mesmo assim parece que o outro que tem pouco ainda nos incomoda, quanto mais não seja pela sua presença. Choca-me muito isso.